Olá, abençoada noite a vocês que nos acompanham neste estudo de hoje. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Aqui estamos felizes para mais um estudo de o Evangelho Redivivo, uma obra extraordinária. Tem nos ajudado, nos esclarecido, nos orientado sobre esse conteúdo que nós encontramos na doutrina espírita. Nós estamos no livro 1, que trata do Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente, nós estamos agora na introdução. E na introdução, então, nós já vimos várias colocações que Kardec traz e que está lá registrado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós estamos nas descrições que fala sobre Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e espírita. Mas antes, então, nós vamos fazer uma prece, nos preparando, buscando a orientação dos bons espíritos. E então convidamos você, meu irmão, você, minha irmã, que está se ligando conosco, para nos prepararmos e aproveitarmos ao máximo. A prece nos ajuda, nos coloca mais receptivos, mais sintonizados com as lições que nós estamos estudando. Divino amigo Jesus, aqui estamos, confiantes nestas lições que representam para nós a descoberta de novas luzes, novos ensinamentos, um arrimo para a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos ajude, para que possamos registrar e guardar conosco todos esses ensinamentos. E assim, podermos colocar na prática do movimento espírita tudo aquilo que temos aprendido. Que a Tua paz seja a nossa companhia, Senhor. Assim seja, graças a Deus. Dando sequência aos tópicos que estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e que trata sobre a doutrina de Sócrates e Platão. E então estamos vendo que essas ideias de Sócrates e Platão trazem uma grande relação muito semelhante às ideias que a doutrina espírita tem trazido a todos nós. Por isso, nós vamos dar sequência na confiança de que estaremos mais bem informados sobre estas colocações que está na doutrina de Sócrates.
Lembrando que Sócrates não escreveu nenhuma dessas teses. Foi trazida para a humanidade essas lições através de Platão, que era o discípulo ou um dos discípulos de Sócrates. Tópico número 5. Após a nossa morte, o gênio, daimon ou demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Comenta Allan Kardec. É a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Sócrates refere-se a um julgamento para onde seremos conduzidos pelo espírito guardião ou outro espírito protetor. O Espiritismo esclarece que o julgamento que acontece não é na forma de tribunais de justiça, onde há acusadores e defensores do nosso comportamento. As palavras de Sócrates devem ser entendidas no sentido simbólico, alegórico, pois o julgamento que ocorre é sempre em nível da nossa consciência, que nos aponta faltas ou ações no bem. Os orientadores espirituais nos esclarecem a respeito em O Livro dos Espíritos. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta: depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então, nós estamos vendo como, nesse tópico, as ideias da doutrina de Sócrates têm muito a ver, tem muita relação no entendimento que nós aprendemos no estudo da doutrina espírita. Observando que a palavra daimon, que significa demônio, na época de Sócrates, era empregado em um sentido diferente do que hoje nós conhecemos.
mais à frente, Allan Kardec irá trazer esclarecimento sobre essa questão. Mas então nós estamos percebendo aí que tem um resultado das ações de quando nós retornamos ao plano espiritual. Ele diz aí, após a morte. E esse gênio que nós entendemos seja nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, um espírito que está nos acompanhando na nossa evolução, ele está sempre nos amparando. E conforme seja a nossa condição, o nosso preparo no retorno a essa pátria espiritual, nós então vamos ter frente a frente, com a nossa consciência, aquilo que nós adquirimos na nossa bagagem. Né? Como vimos na resposta do livro dos Espíritos, na questão 159, vai depender de cada um. Temos uma expressão que diz: em cada cabeça uma sentença. Então, os Espíritos estão dizendo aí, se praticaste o mal com o desejo. Olha o detalhe interessante, porque às vezes nós praticamos o mal inconscientes, sem aquela premeditação de exercitar alguma coisa negativa, né? E então, se o desejo era de fazer esse mal, nós vamos nos sentir envergonhados de ter praticado aquilo, porque a nossa consciência estará nos apontando nossos erros. Inclusive, no estágio em que nós nos encontramos hoje, nós não precisamos retornar à pátria espiritual para ter o resultado e a voz da consciência nos chamando a atenção para isso. É muito instantâneo, conforme seja o nosso amadurecimento espiritual. No momento em que cometemos o erro, já existe uma voz interior nos alertando com relação àquilo, não é? E então, trazemos essa voz, que é a voz da consciência, nos chamando a atenção para o conhecimento que tínhamos sobre determinadas situações e não aplicamos conforme o nosso aprendizado sobre a verdade e a justiça, não é? E então interessante que nós vemos Sócrates mencionar sobre esses tribunais de justiça. Nós lembramos da passagem do Evangelho de Jesus, como exemplo, quando Jesus nos fala para nós reconciliarmos o mais depressa com os nossos adversários. Jesus diz: reconciliai o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao ministro da justiça e sejais metido em prisão. De lá não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Olha que detalhe interessante, nós estamos vendo aqui Sócrates se referir a esse tribunal de justiça, não é? O que Jesus já traz de uma forma bem compreensível para nós despertarmos para a nossa realidade
como espírito a caminho da perfeição, porque se nós não ouvirmos esse apontamento de Jesus e continuarmos a ter algo indiferente com os nossos adversários, desejando mal, desejando que sejam infelizes, isso irá conosco nos acompanhar depois do nosso desencarne. E então nós poderemos ser envolvidos nesse tribunal de justiça que Sócrates se refere. Mas não é, como estamos vendo, o sentido literal da palavra. Estamos vendo o esclarecimento aqui, que deve ser entendidas no sentido simbólico, não é? Assim como Jesus trouxe esta lição de uma forma simbólica, nós também precisamos entender que é a nossa própria consciência que está nos apontando esses erros e a necessidade de reparar o nosso erro, não é? O julgamento ocorre sempre em nível de consciência, né? Então nós temos hoje na doutrina espírita essa grande verdade. Olha a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, né? Se praticaste o mal, no primeiro momento te sentirás envergonhado. Mas para o justo, para aquele que teve o bom senso de ouvir a voz da consciência e de aplicar os ensinamentos que Jesus nos trouxe, é bem diferente. A alma se sente aliviada de grande peso. Olha que interessante, né? E então tem muita ligação, muita sintonia com essas lições que nós estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Tópico 6 da doutrina de Sócrates. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Esse tópico está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E então o codificador Allan Kardec comenta novamente. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada em mau sentido, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília
e durante o sono. Substituí a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Demônio é palavra grega que significa simplesmente espírito. Não tem nenhuma relação com a figura teológica criada pela Igreja Católica, a de que o demônio seria um ser criado, não por Deus, obviamente, e destinado ao mal. Outro ponto da mensagem de Sócrates é sobre a impossibilidade de comunicação direta de Deus com o ser humano. Entendemos essa impossibilidade em razão de sermos ainda espíritos demasiadamente imperfeitos para conseguir fazer uma ligação direta com Deus. Isso só é possível com espíritos crísticos, messias divinos, o que já se encontram libertos de todas as impurezas e imperfeições espirituais. Em O Livro dos Espíritos, há uma síntese do assunto. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Vou repetir. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então não explicados ou mal explicados, e que não encontram solução racional senão no Espiritismo. Nós citamos que esses fenômenos não eram explicados até então, porque na época de Kardec foi escrito até agora, não explicados. Mas de lá para cá, nós já aprendemos com a doutrina espírita, tá certo? Somente essa observação. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas
ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós. A nossa revelia. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Pode-se evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Que maravilha de esclarecimento, né, gente? Para quem está começando a estudar a doutrina espírita, são revelações importantíssimas que devemos ter bastante atenção no aprendizado, especialmente quando nós vemos o uso dessa palavra, demônios, né? Que naquela época o sentido era totalmente diferente, né? Se referia a espíritos, aqueles que estão no plano espiritual. Não é isso? Estamos vendo Allan Kardec trazer esse esclarecimento aí, né? E então não se designava exclusivamente espíritos malfazejos com essa palavra. São espíritos em geral. Aqueles que estavam num patamar de espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, aqueles que estão numa categoria inferior, né? Como Allan Kardec está dizendo, ou demônios propriamente ditos, né? Que se comunicam diretamente com os homens. Então, os espíritos superiores, podemos lembrar os espíritos de luz, como nosso Senhor Jesus Cristo, eles trazem as comunicações através de outros espíritos subalternos, não é? Temos, por exemplo, a falange do Espírito da Verdade, que auxiliou Allan Kardec a trazer a codificação da doutrina espírita. Então, são espíritos missionários da seara de Jesus que foram encarregados de acompanhar Allan Kardec nessa codificação da doutrina espírita. Não é isso? Como nós vemos Allan Kardec explicar que Deus, para entrar em comunicação conosco, trazer alguma mensagem, ele se utiliza desses espíritos mais elevados, como o próprio Jesus nos fala em várias passagens do Evangelho. Quando ele diz, eu e meu Pai somos um. Muitas pessoas entenderam de que Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus. E não é essa a interpretação. Não é? Jesus estava falando que ele estava sendo o intérprete de Deus, o médium,
de Deus para trazer à humanidade estes ensinamentos. Como nós deveremos fazer para alcançar a vida eterna, a vida de felicidade, né? Então, estamos vendo aí nessas palavras de, primeiramente, Sócrates, usando no seu vocabulário, naquela época, que esses espíritos ou esses demônios traziam suas comunicações através de outros para que fosse esclarecido aos homens encarnados, né? E Allan Kardec está mostrando com bem clareza essa questão, né? Que nós recebemos essas lições, esses esclarecimentos por espíritos intermediários, né? Olha aí eu dizer, espíritos crísticos, messias divinos, os que já se encontram libertos de todas as impurezas. Esses espíritos eram tidos, na época de Sócrates, como deuses, né? E então eles recebiam as suas missões de esclarecer a humanidade, mas se serviam dos espíritos que Sócrates denomina os demônios, ou, para o nosso entendimento, os espíritos que estão no plano espiritual, não encarnados, né? E um detalhe importante nós observarmos aí neste esclarecimento do Livro dos Espíritos. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Jesus, no Evangelho, nos fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. E então a doutrina vem mostrar que existem inúmeros planetas onde são habitados os espíritos concernentes de acordo com a evolução desse planeta, né? E então, um detalhe importante para o nosso entendimento: os espíritos não encarnados ou errantes. Por que errantes? Eles estão no intervalo entre uma encarnação e outra. Então, estão na erraticidade. Não ocupam uma região determinada ou circunscrita, né? Allan Kardec nos mostra que eles nos influenciam o tempo todo, no pensamento, nas manifestações dos fenômenos físicos, né? E então nós estamos percebendo aí qual é a importância desse conhecimento, que eles influenciam sobre o nosso mundo moral, nosso pensamento, a nossa forma de agir. Os espíritos que estão no plano espiritual estão sempre nos influenciando, né? Agora, um detalhe importante: nós temos que aprender a ter o discernimento. Qual é o tipo de influência que nós estamos recebendo? Para nós sabermos se aquela é uma inspiração para o bem ou para o mal, né? Porque existem espíritos que não nos querem ver progredindo, evoluindo. Eles querem muitas vezes nos manter ao lado deles, para fazer de nós o que bem quiserem, como um joguete, né? Como marionetes. Eles insuflam determinados pensamentos em nós, porque nós entramos numa sintonia de vibrações, de interesses, de prazeres, e eles então têm facilidade de manipular os nossos pensamentos. Aí então lembramos da passagem do Evangelho de Jesus:
vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Né? Então, é importante este esclarecimento para nós. Os bons espíritos nos incitam ao bem. Eles nos sustentam nas provas, nos dão coragem, nos incentivam a perseverar no bem. E os maus, pelo contrário, eles não querem nós evoluindo, saindo do alcance de suas influências. Né? E então, olha o esclarecimento que nós estávamos comentando aqui. As comunicações são ocultas ou ostensivas. Ostensivas através das faculdades mediúnicas, ocultas através do nosso pensamento. Aquilo que nós estávamos comentando, né? Cabe ao nosso julgamento, olha o detalhe importante aqui, ó, discernir as boas das más inspirações. Aqui entra o orai e vigiai. Né? Então, precisamos de estar sempre estudando. Nós que já estamos no movimento já há algum tempo, nem por isso estamos isentos dessas influências. Muito pelo contrário. Às vezes, tem alguns espíritos ou até mesmo falanges de espíritos obsessores que querem nos afastar do movimento espírita. Querem destruir o que a doutrina tem construído ao longo dos anos. As nossas casas espíritas, o meio onde nós estamos agindo. Tem muitos que se dedicam a tentar desestruturar a construção desse reino de Deus aqui entre nós. Não é? E então é por isso que nós temos que ter muito discernimento, muita oração e vigilância. Não é isso? Para que nós não venhamos a ser vítimas destas ciladas, dessas armadilhas. Né? Agora nós queremos lembrar um detalhe importante deste último parágrafo. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Isso aí nós sabemos, né? Podemos evocar todos os espíritos. Agora nós temos que abrir um parêntese, porque como Kardec foi o codificador, ele utilizava a evocação quase no meio em que ele trabalhava de uma forma muito séria, com o objetivo que nós estamos vendo, que é esclarecer a humanidade sobre o que se passa com essas evocações. Então, pela autoridade moral, ele tinha o respeito, o respaldo e a proteção dessas falanges do Espírito da Verdade. Agora, nós, conforme seja o nosso preparo, nós não temos condições de fazer essas evocações. Não é? Então, nós temos que ter muito cuidado. As comunicações que nós geralmente presenciamos nas casas espíritas vêm de uma forma espontânea, do plano espiritual, já preparado pelos bons espíritos, pelos mentores espirituais que estão trazendo assistência para aquelas reuniões mediúnicas. Porque nós temos que ver, primeiramente, qual é o objetivo da comunicação? A seriedade. Aquele grupo que está se reunindo na manifestação mediúnica, no exercício da mediunidade. Qual é o conteúdo moral daquele grupo? E então, as comunicações, os esclarecimentos vai ser compatível com a seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido. É isso? Por isso, nós sempre damos prioridade às comunicações espontâneas. Não é? Raramente nós
temos necessidade de fazer uma evocação. E quando houver essa necessidade, temos que ter o bom senso de ser um grupo de médiuns bem preparados, um objetivo muito sério e que vá favorecer não somente a algumas pessoas, mas o conjunto da nossa civilização, a todas as pessoas com quem nós estamos convivendo de uma forma geral, né? Para a humanidade toda. Essas comunicações devem favorecer o esclarecimento de todos os seres, e não somente de alguns em determinados aspectos particulares. Não é isso? E então, deixamos aí essas reflexões, esse comunicado do Livro dos Espíritos. A gente, nesse estudo, sempre, ou nestes estudos, a gente sempre aconselha a rever novamente, porque é um estudo tão importante, tão necessário para o nosso esclarecimento, para o nosso preparo espiritual. Alguns minutos é muito pouco, é um tempo muito restrito para o aprendizado. E cada vez que nós voltarmos a uma questão, a uma lição como essa, nós vamos captar algo a mais, né? E então fica aí a dica para que possamos voltar e rever essas lições, né, que está à nossa disposição nas obras básicas da doutrina espírita. E na próxima semana nós damos continuidade nesta doutrina de Sócrates e Platão, que são precursores da ideia cristã e espírita. Começaremos no tópico 7 e vamos dar sequência até o tópico 11. E então chegamos ao fim de mais um momento de aprendizado do Evangelho Redivivo. Vemos que são muitos esclarecimentos, muitas lições, muitas observações importantes, não é? Então nós paramos para analisar. Quantas vezes nós vemos pessoas começando a estudar ou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e deixa de lado a introdução, naquela ansiedade de já começar lá no capítulo 1, não vim destruir a lei, né? Que Jesus nos traz este esclarecimento e Allan Kardec busca na primeira revelação este ensinamento, muito importante, mas nós precisamos de aprender a buscar na introdução de cada livro, especialmente do que estamos tratando, do Evangelho segundo o Espiritismo, entender o que Allan Kardec trouxe na introdução, né? E então fica aí a nossa dica. Esperamos que cada vez mais possamos aprender com essas lições, com muita confiança no amparo espiritual, nesses trabalhadores, nossos anjos da guarda, mentores espirituais, espíritos de luz que nos acompanham e querem a nossa felicidade, querem ver o nosso progresso, a nossa evolução, não é? Então nós vamos finalizar com uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Mestre, o Divino Amigo. Senhor, nós estamos finalizando nosso estudo de hoje, com muita alegria e gratidão, na Tua presença e na companhia desses Espíritos, com essas luzes que recebemos, te pedindo que nos ajude a observar bem estes ensinamentos e a estarmos prontos a servir em Teu nome,
em qualquer situação, na casa espírita, em nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, Senhor. Em Teu nome, que possamos levar alguma luz, algum esclarecimento àquelas pessoas que se interessarem por estes ensinamentos. Que a Tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao fim com muita gratidão a todos por mais este momento, pela companhia, pelo apoio, pelo incentivo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Muita paz a todos. Gratidão.